Gracie é uma garota ativa de 14 anos. Pratica ginástica olímpica, tem muitos amigos e é cheia de vida. Quando foi diagnosticada e precisou começar a usar um tubo de alimentação, ela reagiu com muita tranquilidade. Sua mãe e seu pai também. Na verdade, a maioria das pessoas, adultos ou crianças, se adapta com facilidade ao uso do tubo de alimentação de baixo perfil Miki e aos cuidados necessários, como Grace e sua família. O tubo de alimentação Miki, de baixo perfil, é fabricado pela Kimberly-Clark, líder em tubos de alimentação, com reputação reconhecida pelos profissionais de saúde. O tubo de alimentação Miki tem diversas características importantes que valem a pena destacar. Vamos examinar algumas delas. Baixo perfil significa que o tubo Miki foi projetado para ficar bem rente ao corpo do paciente. O médico define com cuidado o tamanho do estômago e do tubo para um ajuste apropriado, que minimize a restrição das atividades do paciente. Esta é a extremidade distal, é afunilada para facilitar a introdução no trato do estômago. Este é o suporte de fixação externo. Ele ajuda a manter o tubo no lugar. O design delgado permite maior circulação de ar ao redor do estômago e facilita a limpeza e os cuidados. Outra característica especial do tubo de alimentação Miki é este pequeno balão, que é o balão de retenção. Ele mantém o tubo Miki no lugar dentro do estômago e preso no trato do estômago. O orifício de insuflação do balão é usado para inflar o balão. Quando ele está inflado com o volume correto, a parte externa do tubo de alimentação Miki flutua acima da pele, deixando um espaço da espessura de uma pequena moeda. O kit Miki vem com os acessórios que você precisa para iniciar a alimentação imediatamente. Contém 2 tipos de conjuntos de extensão para 2 métodos de alimentação. Um para alimentação contínua, administrada com o uso de uma bomba no decorrer de um período mais prolongado. O outro para alimentação em bolos, onde a alimentação é periódica e geralmente por pouco tempo, como no jejum, almoço ou jantar. O médico decide se a alimentação contínua ou em bolos é a mais adequada para as necessidades nutricionais do paciente. Alguns anos atrás, o médico de Grace recomendou o tubo de alimentação Miki para nutrição suplementar. Ela ficou feliz em usar um tubo que não ficava saliente. Hoje ela se sente perfeitamente segura ao se preparar para 6 horas de alimentação contínua. Como ela mesma diz, não é nada demais. Para encerrar essa visão geral do tubo Miki, vamos dar uma olhada em mais algumas características. Esse é o orifício de alimentação. É aqui que é conectado o conjunto de extensão. Essa é a outra peça muito útil do tubo de alimentação Miki, é a válvula anti-refluxo. Ela fica dentro do orifício de alimentação e sua função é ajudar a impedir que o conteúdo do estômago vaze quando o paciente não está recebendo alimentação e o conjunto de extensão não está conectado. Esta é a tampa do orifício de alimentação. Ela impede que pedaços da fórmula se acumulem dentro da válvula e do orifício de alimentação. Aqui podemos ver o tubo de alimentação Miki conectado ao conjunto de extensão. Este é o mecanismo de conexão Secure-Lock. Ele permite que o tubo se movimente um pouco para maior conforto. Agora que vimos as peças do tubo de alimentação Miki e os 2 conjuntos de extensão usados para efetuar a conexão para a alimentação, vamos falar sobre um procedimento típico de alimentação do começo ao fim. É simples e lógico. Antes de mais nada, sempre lave as mãos. Isso é muito importante. Antes de iniciar a alimentação, use um pouco de água para lavar e pré-lubrificar o conjunto de extensão e o tubo. Antes de cada alimentação, examine o tubo Miki para confirmar que continua na posição certa. Para mais detalhes, consulte o livreto guia ou pergunte ao médico ou enfermeiro. Agora vamos ver como funciona o procedimento de alimentação. Basta seguir estas etapas. Conecte o conjunto de extensão que o seu médico recomendou ao orifício de alimentação do Miki. Alinhe a linha preta do conector do conjunto de extensão com a da porta de alimentação. Empurre-o para dentro da válvula anti-refluxo e gire-o no sentido horário. Para desconectar após a alimentação, realinhe as linhas pretas e puxe o conector do conjunto de extensão. Para alimentação contínua, conecte o conjunto de extensão de alimentação contínua ao conector graduado da bolsa de alimentação, empurrando-o firmemente e girando-o. Molhando o conector graduado antes de introduzi-lo, a conexão poderá ficar mais firme. Para alimentação em bolos, conecte o conjunto de extensão apropriado à seringa com ponta de catéter, empurrando-o firmemente e girando. Seu médico deve ter recomendado que, antes de cada alimentação, você verifique se tudo está posicionado corretamente.
Acampamento Mackinac é um acampamento divertido. A maioria dos meus amigos vai. Não interferiu em nada. Nada mesmo. Deixa eu pensar. Mesmo nadar. Com o maiô estampado, não dá quase para ver. Os pais de Grace mal puderam acreditar em como foi fácil adaptar a vida ao uso do tubo de alimentação Mickey. É só ver o caso de Grace. O tubo de alimentação Mickey não a impediu de fazer as coisas de que gosta. Portanto, não há motivo para se preocupar. Nas primeiras vezes em que se faz alimentação, pode ser útil consultar o guia fornecido. Na última página do guia, há uma ficha de informações na qual você ou o seu profissional de saúde pode marcar dados importantes relacionados ao tubo de alimentação Mickey e às necessidades nutricionais do paciente. Se tiver alguma dúvida, não deixe de fazer perguntas ao médico ou enfermeiro. Algumas coisas precisam ser feitas todos os dias para cuidar do tubo de alimentação Mickey. A maioria delas é de senso comum. Para prolongar a vida útil do tubo e prevenir infecções no local do estômago, é muito importante a limpeza do tubo de alimentação Mickey e da pele ao redor do estômago. Lembre-se de limpar a válvula anti-refluxo para mantê-la funcionando corretamente. Limpe o conjunto de extensão imediatamente após cada uso. Lave-o em água morna e sabão, enxague e deixe secar ao ar. Para fazer uma lavagem do conjunto de extensão por dentro, use a seringa com ponta de catéter. O balão é feito de silicone, que é semipermeável a alguns líquidos. Assim, com o decorrer do tempo, o volume do balão pode se alterar. O médico talvez recomende que se verifique periodicamente para assegurar que o balão de retenção esteja corretamente cheio. É muito simples. Pegue a seringa Luer fornecida com o kit Mickey e empurre o êmbolo para dentro até o fim. Prenda a seringa no orifício do balão Mickey e puxe o êmbolo. Se o líquido sugado pela seringa for menos do que a quantia original prescrita, retire a seringa, encha-a com o volume correto e recoloque-a no orifício do balão. Aperte o êmbolo e o balão agora encherá no volume certo. O volume recomendado de enchimento do balão é de 5 ml. Contudo, o médico pode recomendar outro volume. Qualquer que seja o volume recomendado, não o ultrapasse. O volume máximo é de 10 ml. Nunca encha o balão com ar. Use água destilada ou solução salina. Nunca coloque medicamento no balão. É muito importante manter o local do estômago limpo e é muito fácil de se fazer com apenas algumas etapas diárias. Todos os dias, gire o tubo dentro do trato para evitar a aderência. Limpe ao redor do estômago com água e sabão neutro e enxugue levemente para secar. Seu médico ou profissional de saúde poderá recomendar outros agentes de limpeza. Examine o local do estômago todos os dias para ver se há algum sinal de vermelhidão, vazamento, infecção, inchaço ou sangramento dentro ou ao redor do tubo. Se houver algum desses sintomas, consulte o seu profissional de saúde. Apresentamos algumas sugestões para situações comuns e respostas a perguntas que podem surgir durante o período de adaptação ao tubo de alimentação Mickey. Se ocorrer vazamento ao redor do tubo, pode ser que ele não esteja devidamente ajustado ou que a fórmula nutricional está sendo administrada a uma taxa de fluxo muito alta. Fale com seu profissional de saúde para saber qual é a causa exata e como corrigir o problema. Às vezes pode ocorrer ruptura do balão, o que pode deslocar o tubo. Se isso ocorrer, contate o médico imediatamente. Também recomendamos ter um tubo de reserva do mesmo tamanho que o usado atualmente, especialmente ao viajar. Se o tubo entupir, não introduza nada rígido nele para tentar desobstruir. Isso pode interferir no funcionamento correto do tubo. Simplesmente irrigue com água. Se isso não resolver o problema, consulte o seu profissional de saúde para saber como desentupir o tubo. Não use óleo mineral ou lubrificantes à base de petróleo ao redor do tubo, pois isso pode afetar a durabilidade do tubo. Medicamentos só devem ser administrados em forma líquida. Se algum medicamento só estiver disponível em comprimido ou cápsula, pergunte ao farmacêutico se ele pode ser esmagado e misturado com água. Grace e sua família aprenderam tudo o que precisavam sobre o tubo de alimentação Mickey. E você também vai aprender. E esse é o objetivo da Kimberly-Clark, oferecer soluções clínicas de confiança. Não sou uma menina exemplar, mas também não sou das piores. Sou média, normal.